Condomínios aqui de São Paulo estão autorizados para liberar atividades em áreas comuns. Pois é, fica agora a cargo dos síndicos. Os síndicos precisam estabelecer regras para a reabertura de academias, piscinas, parquinhos, espaço pet, sauna, enfim, os espaços comuns, churrasqueiras e tal. Mas a gente sabe que, como tudo, em condomínio, rende muito debate e muita discussão. Por isso, a gente vai tentar ajudar aqui os nossos ouvintes que moram em condomínios, estão preocupados, querem saber como o seu síndico vai adotar determinada medida, o que é recomendável, o que não é, e para os próprios síndicos também terem alguma diretriz. A partir de agora, a gente conversa com o coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, Rodrigo Carpati. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. Bom, antes de mais nada, qual é a melhor maneira de o síndico fazer isso? Ouvir os moradores? A gente sabe que não tem havido reuniões presenciais, mas é possível fazê-las, fazer essas reuniões de maneira virtual. Esse é o melhor caminho? É fazer uma consulta? De que maneira? Você colocou muito bem. O condomínio, ele muitas vezes é um foco de discórdia. Eu falo muitas vezes porque existem aí momentos de convívio harmônico. Esse momento onde fala-se numa flexibilização, numa retomada dos serviços, o síndico passa a ter uma responsabilidade muito grande, porque o cenário que nós estamos observando ainda é um cenário muito complicado, e as pessoas dentro do condomínio podem não ter o discernimento da situação e podem exigir, por exemplo, uma abertura total. E não é isso que deve ser feito. O síndico, ele não é o dono do prédio. Ele é aquele que foi eleito para representar aquela coletividade. Ele precisa, primeiro, ouvir, com certeza, os seus pares, o corpo diretivo, realizar pesquisas e, em último caso, realizar aí uma assembleia virtual, porque é uma decisão que ela deve estar fundamentada não apenas em questões inerentes ao decreto. Então, o decreto ele estabelece a reabertura das áreas, a reabertura do comércio. Dentro do condomínio impera a norma que está estabelecida através de uma convenção. Nós temos uma outra sistemática, nós estamos falando de direito privado. Então, o síndico precisa primeiro analisar a viabilidade da abertura dessas áreas, se existe risco para a reabertura dessas áreas, para depois traçar um plano de reabertura, desde que isso não represente um risco para os demais condôminos. Então, se um condomínio acenar pela reabertura e isso representar um risco para aquela coletividade, entendo que ele teria autonomia administrativa de não reabrir aquelas áreas, por mais que aquela coletividade almejasse isso. Então, é um momento de cautela, logicamente que ele precisa ouvir os seus pares, ele foi eleito pelos seus pares, mas ele tem que trabalhar com a situação real, observando não só o decreto, como as orientações da Organização Mundial de Saúde e das próprias instituições sanitárias do país. Estava falando aqui com a Sheila, doutor, que coitado dos síndicos, né? Que vão ficar nessa meiuca aí, tendo que apaziguar os ânimos em relação ao que pode e o que não pode. É interessante o senhor falar de direito privado quando a gente está discutindo questões em áreas coletivas, ainda que dentro de um condomínio. Mas eu estava dando uma lida na nota aqui da prefeitura e me chamou a atenção duas coisas. A decisão de exigir máscara no condomínio é prerrogativa de cada um. Funciona dessa forma, é isso mesmo? Quer dizer, se a gente tem um decreto da prefeitura, do governo e ali agora aprovado no Senado de que é obrigatório o uso da máscara, o condomínio tem essa prerrogativa de falar, não, aqui não precisa usar máscara? Essa é uma pergunta. E a segunda é que eu achei muito complicado na nota eles colocarem assim, no entanto a prefeitura alerta que ninguém pode esquecer que o vírus ainda está aí. Não é jogar uma responsabilidade que deveria ser do poder público para os síndicos, né, para os moradores de cada condomínio? Isso não é ruim? Ivan, eu entendo assim como você. O uso de máscaras ele é obrigatório, então a nota ela não está de acordo com o que nós observamos aí na legislação. O que ocorre é que nós estamos enfrentando aí um momento onde existem divergências, inclusive políticas, quanto às medidas inerentes ao vírus, e isso acaba influenciando
também os decretos estaduais, municipais e também as interpretações, às vezes, de órgãos que não são técnicos. Eu não sei quem fez a interpretação dessa norma, mas não me parece que exista uma coerência entre o que foi determinado quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras e o pronunciamento referente ao o pronunciamento que consta nessa nota. Entendo que os condomínios são locais privados, mas a legislação ela traz especificamente que áreas coletivas, de uso coletivo, devem obrigatoriamente utilizar máscaras. O condomínio, por mais que seja um local privado, é uma área de uso coletivo, assim como, por exemplo, um shopping center, que também é uma área privada, mas ela tem a obrigatoriedade com base no decreto. E com certeza o síndico ele fica um pouco órfão nesse momento, onde as notas não são completas, a própria legislação ela não abrange diretamente o condomínio e nós precisamos aí interpretar essas situações para que o síndico possa ter um subsídio jurídico e consiga aí estampar o que deve ser realizado. E com certeza é um trabalho muito difícil, porque enquanto um quer a abertura, o outro quer o fechamento, enquanto um quer realizar obras, o outro não quer que realize. Então o síndico ele não vai conseguir agradar grande parte da coletividade. Ele vai estar sempre contrariando um ou outro, e depende de quem ele contrariar, isso pode se tornar um grande conflito dentro do condomínio. Como disse a Sheila, agora você é obrigado a concordar, nós vamos ter aí diversos conflitos condominiais nesse sentido. Não tem aquela história de que em condomínio o síndico tem 4 Cs? Não, dá confusão. É cano, criança, eu não lembro mais. Aí coronavírus é mais um, né? Que rende Sheila, discussão. já são 7. 7? Cano, criança, calote. A gente vai agregando os Cs, e agora o Covid ou o coronavírus. É bem complexo. A lista só cresce. Tem mensagem aqui de uma ouvinte que eu acho que pode ser representativa de um grupo maior de moradores de condomínios. É a Patrícia. Falando, e quando o próprio síndico não acredita que a máscara seja necessária? Em casos assim, cabe o que o senhor falou, né, doutor? Que, bem... O síndico não é dono. O síndico não é dono, né? Isso precisa ser uma decisão que não é baseada nas próprias crenças e convicções do síndico. O mesmo vale, por exemplo, para as medidas que forem adotadas para o uso de elevadores e para a liberação de obras, de realização de obras nesses condomínios. Tem muita pergunta também nesse sentido, por causa das obras. Com certeza, a convicção pessoal do síndico tem que ficar com ele dentro de casa. Ele precisa exercer o mandato ao qual ele foi delegado com muita responsabilidade, ademais porque essa responsabilidade depois pode ser cobrada dele. Então o síndico ele responderá civil e criminalmente pelos excessos ou pelas omissões. Então numa situação extrema, onde exista aí um risco de contágio, nós poderíamos inclusive ter uma responsabilização do síndico. Então é muito importante que as deliberações do síndico, elas devam ir de encontro com aquilo que foi coletado através de uma assessoria jurídica, através dos órgãos da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos sanitários, para que o condomínio possa estar resguardado. Logicamente que é muito difícil quando um decreto fala em reabertura, por mais que nós estamos aí tendo um crescimento vertiginoso do número de mortes, a gente fala em reabertura, mas nesse sentido é difícil dentro de um condomínio você explicar para um condômino que o shopping vai poder abrir, que a farmácia vai poder abrir e dentro do condomínio as áreas vão permanecer fechadas. Então tem que ter uma coerência, por mais que o condomínio não esteja obrigado ao cumprimento do decreto diretamente, porque ele traz a reabertura de áreas, estabelecimentos comerciais, mas com certeza vai se refletir dentro do condomínio. Esse síndico, com muita cautela, ele vai ter que analisar o que pode e o que não pode ser aberto, não com base em convicções, com base em possibilidades, com base em informações. Por exemplo, não dá para ele abrir uma área fechada, não dá para ele permitir a realização de festas. E também essas situações
elas não estão em nenhum manual. Nós buscamos aí auxílio e interpretação com base nos decretos que proíbem a aglomeração de pessoas. Nós temos alguns municípios que trazem, inclusive, o limite de número de pessoas que podem se reunir em determinados locais, se fala assim, igrejas e reuniões privadas. Então, isso passa a ser utilizado por analogia, por esse motivo que, inclusive, as assembleias dentro de condomínios foram suspensas. A realização de outras atividades, por exemplo, uma mudança, se nós observarmos o decreto até então, o decreto inclusive federal, ele proíbe atividades que não sejam essenciais, e a mudança não é uma atividade essencial, mas com a programação da reabertura fica difícil se a empresa pode funcionar, porque o condomínio não pode receber aquela mudança. Então, o condomínio também precisa, dentro de uma coerência, com base no que está acontecendo no mundo e na periferia do condomínio, estabelecer aí novas métricas, e isso vai de encontro, por exemplo, com a permissão da realização de uma mudança, de uma obra, sempre de encontro com o que está estabelecido de forma global. A Liege, nossa ouvinte, está acompanhando aqui no YouTube, ela fala, gente, diálogo é tudo. Tem toda a razão, mas é difícil, né? Mediar esse diálogo aí é muito delicado, né? E as pressões são muitas. E aí um outro ouvinte nosso, deixa eu só recuperar aqui a mensagem, dizendo que, libera o uso, é o André, libera o uso, cada um usa de acordo com a sua consciência, o que também é muito delicado. Se for para contar com bom senso individual, no meio de uma pandemia, há riscos, né? E riscos reais. Em relação a isso, caso o síndico libere determinado uso e alguém se contamine neste condomínio, vai judicializar a questão? O síndico pode ser responsabilizado? Então, entendo que não é um momento de bom senso individual. Bom senso individual todo mundo tem que ter a todo momento. Eu estava dizendo outro dia que o bom senso também fica deturpado em função da situação. Então, uma pessoa que está numa situação caótica dentro de casa, qual é o bom senso dela diante daquilo que ela está vivendo? Então, se a gente depender só do bom senso, Sheila, a gente vai ter aquelas situações corriqueiras de caos dentro de condomínios, como nós já estamos tendo, infelizmente, casos que seriam cômicos se não fossem trágicos em função do que a gente está vivendo. Então, não dá para a gente exigir um bom senso. O síndico, ele responde, a legislação, ela de forma clara delega poderes ao síndico para realizar a gestão daquele condomínio, a guarda das áreas privadas, a delegação da guarda das... Ele não o faça de forma correta, ele pode ser responsabilizado tanto pela omissão quanto pelo excesso. Então, se o síndico praticar atos contrários à gestão ou agir com abuso, por exemplo, ele reabre uma área e essa área é uma área de risco, as pessoas começam a ficar contaminadas e, eventualmente, ele pode ser responsabilizado. Infelizmente, é uma questão de prova, é difícil provar onde uma pessoa foi contaminada, mas numa situação hipotética, no caso extremo, o síndico poderia, inclusive, ser responsabilizado pela contaminação de uma pessoa. Então, a reabertura das áreas não deve, sei que é difícil nesse momento para o síndico, mas ele não pode ceder a pressões. Ele vai precisar ter muita cautela e trabalhar com a maior segurança jurídica e a maior segurança para aquela situação. Então, as pessoas estão muito tempo dentro de casa, as pessoas estão estressadas, e se o síndico ceder apenas a uma pressão, isso pode se tornar uma situação pior. Inclusive, nós verificamos aí em outros países a reabertura, depois ela se tornou, ela foi paralisada e as quarentenas foram prorrogadas. Em São Paulo, a quarentena ela não foi suspensa. A gente tem uma programação de reabertura com base em números de contaminação, mas nós já vimos em outros países situações que fugiram do controle e depois tiveram que voltar atrás. Então, por isso que no âmbito condominial nós precisamos ter também
muita cautela. É uma discussão que vai além, porque você questiona aí a autoridade do síndico para tomar as medidas, a questão do direito privado sobre o direito público, a área coletiva dentro de um condomínio privado, o que é. Fora, né, doutor, que tem condomínios e condomínios. Você tem prefeitos que administram condomínios que deve ter mais gente morando do que em muitas cidades brasileiras. Pois né? Uma responsabilidade gigantesca para tomar uma decisão como essa. Né? Pois é, tem a Liege, que continua participando aqui no YouTube, ela diz que é síndica profissional e sempre atuou junto com o corpo jurídico. Isso é importante no momento como esse, né? Tem um corpo jurídico que auxilie. Eu queria saber, doutor, se há alguma recomendação específica para o caso de piscinas, quadras e churrasqueiras. Deve abrir, não deve abrir, deve... Enfim, tem muita gente perguntando sobre esses 3 ambientes. O pessoal está com uma saudade danada de poder aproveitar esses ambientes. E aí? Com certeza. Nós temos aí... as pessoas estão muito tempo dentro de casa e o que vai poder ser aberto, então, primeiro reforçar, não tem uma lei que traga, olha, o condomínio ele vai poder reabrir. Logicamente que um decreto municipal poderia regular isso, mas nós estamos aí num momento muito grave de pandemia, onde existem outras prioridades dos governos. Então, fica a cargo dos condomínios, das associações de classe, pegar aqueles entendimentos, pegar o decreto e interpretar. Eu entendo que, por exemplo, uma piscina que possa ser utilizada com cautela, limitando o número de pessoas, não vejo qualquer problema para a utilização. Mas uma área de churrasqueira, por si só, é um local de aglomeração. Então, se eu permitir que as pessoas se aglomerem numa área de churrasqueira, eu posso ter um problema, mas vai depender, como o Ivan muito bem colocou, da característica do prédio. Se eu tiver uma churrasqueira que estiver atrelada a uma piscina e eu vou abrir a piscina e as pessoas, ou vou abrir a churrasqueira e as pessoas vão sair da churrasqueira e vão para a piscina, isso pode representar um risco. Os condomínios são muito peculiares, nós temos aí, não existem números concretos, mas estima-se que existam entre 300 a 500 mil condomínios. Nós temos condomínios com 10 unidades e condomínios que passam de 2.000, 3.000 unidades, que são maiores do que muitos municípios, inclusive do estado de São Paulo. Então, é importante que o síndico ele entenda qual a situação fática daquele condomínio. O condomínio ele comparado a uma empresa, ele tem que ter uma gestão empresarial, uma gestão profissional. Então, a informação tem que ser colhida, o síndico tem que dividir com o seu corpo diretivo, com a sua administradora, com o seu corpo jurídico e analisar qual é a situação, o que não vai representar risco, o que vai representar risco e, a partir daí, programar a reabertura dessas áreas com segurança e não apenas porque as pessoas estão realmente precisando de um banho de sol, precisando esparecerem, não tiro a razão delas, mas como gestores tem que ter muita cautela para que isso não se torne uma situação pior do que já está sendo. Rodrigo Carpati, coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Nosso tempo é curto, 2 perguntas de ouvintes aqui, mas bem rápidas. A primeira é a seguinte: Ivan e Sheila, qual a base legal que vocês estão usando para comentar a abertura de condomínio? Não achei nada no Diário Oficial, nada no site da Prefeitura. Foi o prefeito Bruno Covas que falou. Eu quero saber de você, Rodrigo, e aí, sem um decreto, sem a oficialização ali, é só palavra, só temos a palavra da prefeitura, a palavra do prefeito. Vale essas mudanças ou tem que ter o decreto? E a outra pergunta também do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp, que ele pergunta: o síndico é obrigado a informar moradores quando houver casos de coronavírus no prédio? Ivan, tem que ter o decreto, o ato administrativo do prefeito, ele vem antes da oficialização desse decreto, mas logicamente que precisa ser oficializado. Quanto à comunicação do caso de Covid, é de extrema importância que os condôminos saibam que alguém está ou não contaminado para que tomem aí as medidas ainda mais protetivas para que não se contaminem, por exemplo, como foi colocado no uso de um elevador ou no uso de uma área comum. Então, o que não pode ocorrer é a exposição daquela pessoa, o que seria inclusive considerado crime, uma exposição vexatória, mas a comunicação entendo que é sim dever do síndico informar que tem alguém contaminado dentro do condomínio.
Rodrigo Carpati, coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Obrigada aqui pela ajuda e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.